Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui no Desafio da Renda Extra, domingo, com as pessoas mais comprometidas deste Brasil, para a gente falar de investimento, da gente falar de dinheiro, de renda, de como ganhar mais dinheiro. E hoje estou eu aqui e professor Baroni para passar essa aula para todos vocês. Boa noite, professor Baroni. Boa noite, Marcão. Marcão, domingo, 7 horas da noite, é só realmente aquilo que eu falo, quando eu dava aula na faculdade, o cara que ficava numa segunda aula que a gente fala de sexta-feira à noite, você já pode marcar o nome do cara na agenda ali, porque esse vai, viu, Marcos? Então a turma que está aqui hoje é porque quer renda extra mesmo, e vamos que vamos. São as pessoas diferenciadas. Essas daí sim estão bem diferentes das outras, estão bem à frente e vão conseguir atingir os objetivos financeiros que elas tiverem. Então, bom, vamos lá então falar, deixa eu colocar aqui na tela. Só lembrando, Marcão, que tem o nosso grupo VIP aí de fundos imobiliários, está na descrição do vídeo, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para o pessoal. Está na descrição, está no comentário, está tudo aí, para ter mais informações sobre fundos imobiliários, inclusive com mais detalhes sobre nosso aulão amanhã, né? Então tá aí o link. O pessoal da Suno comentou que está disponível na descrição do vídeo também. Boa. Então vamos lá. Só para começar aqui, para a gente colocar todo mundo na mesma mentalidade, fazer refletir um pouco. Essa frase aqui, você já pensou em ser dono do seu próprio tempo e ter liberdade de escolha para você fazer o que você quiser e trabalhar no que você quiser? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar se hoje, na sua vida, você está trabalhando e construindo algo, construindo patrimônio, construindo fontes de renda para você ter a sua liberdade, para daqui a um tempo você poder fazer absolutamente o que você quiser, sem que o dinheiro seja um problema, alguma dor de cabeça? Ou será que você hoje está naquele estado que você é obrigado a trabalhar, porque você precisa daquele dinheiro, porque você tem os seus boletos para pagar e não sobra nada no fim do mês, e você fica nesse círculo vicioso de que você sempre está correndo atrás do dinheiro, mas o dinheiro nunca está acumulando, logo você nunca vai ter realmente uma liberdade. Você nunca vai chegar no momento que você vai falar, putz, posso fazer o que eu quiser agora, posso me aposentar. Tem gente que infelizmente chega numa idade avançada e ainda é obrigado a ter que continuar trabalhando porque não construiu nada. Então ele não construiu a liberdade dele. Aí eu pergunto para vocês já refletiram sobre isso? Vocês já pararam para pensar se você está no caminho 1, está no caminho 2? Se você estiver no caminho 2, que seria o caminho do ciclo vicioso, o que você vai fazer para poder mudar? E é o objetivo bastante aqui dessa aula e também da aula de amanhã, é a gente falar um pouco sobre renda extra, fontes de renda, para você conseguir avançar nessa construção de patrimônio. Você queria falar alguma coisa? Não, eu queria só falar assim, a Thaís perguntou se vai ficar gravado sim. Mas, Marcos, você levantou uma bola importante. Hora nenhuma a gente aqui quer levar vocês a entender que o nosso objetivo é fazer com que vocês parem de trabalhar. Hora nenhuma a gente diz isso e possivelmente eu não vou dizer. Eu acho que o mais importante de você construir uma renda passiva, e a gente vai falar mais sobre isso, é você ter mais liberdade dentro do seu tempo, ter mais liberdade de escolha e mais capacidade de trabalhar com uma saúde mental mais livre para que você possa tomar suas decisões de trabalho, de carreira, de vida, entendeu? Então, assim, agora, a opção pode ser sua de não trabalhar, mas hora nenhuma nós, vamos falar assim, colocamos essa configuração na cabeça de todo mundo aqui, de que o objetivo é parar de trabalhar, porque às vezes você vai nessa linha, né? E eu acho que o mais importante é você ter a liberdade da escolha, que seja parar de trabalhar, sua, mas não é esse o caminho. Inclusive, o Jean Tozeto fez vídeos recentes no Filosofando, onde ele também defende essa linha. E o Jean Tozeto tem total liberdade lá no canal, né? Aqui no canal Professor Baroni, e ele filosofa da forma que ele quer, e ele também tem essa tese de que o trabalho ele é importante sim, independente do momento que você está, tá? Então, só para deixar isso registrado, para não parecer que nós estamos aqui querendo construir renda passiva para que você nunca mais trabalhe, tá? Só para deixar isso registrado. É isso aí. Então, o que é a educação e a independência financeira ou liberdade financeira que a gente estava falando? O que são essas coisas, né? O que realmente isso traz para você de benefício? Por que isso é interessante que você se preocupe, que você busque atingir essa educação, esse nível de conhecimento financeiro e também a liberdade financeira? Bom, imagino que ninguém aqui quer ter problema com dívida. Dívida é algo que corrói seu patrimônio, é um dinheiro que você acaba gastando, os juros, por exemplo, é um dinheiro que você acaba gastando e não te traz nenhum benefício. Você simplesmente está pagando uma dívida. Aquilo ali só é para basicamente equalizar ali seu saldo, mas você não está ganhando nada em troca.
a dívida ela corrói. Você também, em teoria, não deveria querer ali ser obrigado a trabalhar para sempre em um emprego tradicional. ênfase na parte obrigado. Que nem o professor Baroni falou, a gente não está aqui falando para você pare de trabalhar. Até porque muitas das pessoas que já atingiram a liberdade financeira e pararam de trabalhar, logo depois voltaram a fazer alguma coisa. Porque nós, como seres humanos, estamos sempre atrás de alguma coisa para fazer. Então, o ponto principal aqui, até por isso que está em negrito ali, é não ser obrigado a ter um emprego tradicional, ou seja, trabalhar lá das 8 da manhã às 5 da tarde, ou das 4 da tarde. Você não ter essa obrigação. Por quê? Porque você pode escolher, quero trabalhar com isso, quero trabalhar com aquilo, quero trabalhar com algo que talvez não me dê tanto dinheiro, mas eu já estou confortável financeiramente, eu tenho essa liberdade para poder fazer. Pode dizer. Posso dar um pitaco, Marcos? Claro, claro. Eu gosto de dar exemplo de médicos. Por algum motivo, eu tive muito contatos com pessoas da área de engenharia e pessoas da área de medicina, tá? Assim, por uma questão de coincidências. Acho que talvez engenharia nem tanto. Engenharia e arquitetura foi porque realmente eu dei muitos, ainda dou, né, aula na pós-graduação, e na pós-graduação o público-alvo são engenheiros e arquitetos. Hoje que tem um público um pouquinho diferente agora, nesses últimos, um ano, mas 12 anos para trás, público engenheiro e arquiteto, que é aquele perfil muito de construir, comprar terrenos, construir casas, vender e etc. E médicos por uma coincidência, eu não sei te explicar. Isso aí sim, alguns médicos foram passando pela minha vida assim de tirar dúvidas, de participar de eventos e sempre. E é muito engraçado de você ver, por exemplo, que o médico, ele adora ser médico, tá realmente no DNA dele, aquilo ali é vocação, e ele fala, poxa, Baroni, mas eu queria uma forma de ter uma renda passiva para que não me permitisse ter que fazer muitos plantões, ou ter que, assim, é sobre-humano, eu até fico preocupado de estar errando no trabalho justamente pelo cansaço. Então, a renda passiva ela vem ao encontro dessa ideia de você continuar trabalhando naquilo que você gosta, mas sem o excesso. E o pessoal da engenharia, por um outro caminho. Poxa, Baroni, às vezes é muito estressante você ter que lidar com obra o tempo todo, é problema o tempo todo, é muito difícil, e às vezes você tem uma renda passiva, você consegue equilibrar isso melhor, tocar uma obra por vez, fazendo uma coisa muito mais cadenciada. Então, assim, só para trazer para vocês, não sei, nós temos várias pessoas acompanhando aqui, se você que estiver nos ouvindo não for médico, não for engenheiro, não for arquiteto, mas eu tenho certeza que o exemplo vale também, mesmo que seja para professor, que eu senti isso na pele, né? No passado, eu dava aula em 5 lugares diferentes, né? E depois que comecei a olhar mais para fundo imobiliário, essa história eu já estou contando, já tem 13, 14 anos que isso aconteceu, você começa a ser um pouco mais seletivo. Tinha faculdade que às vezes eu ia, poxa, saía de lá muito à noite, era um lugar mais escuro, um pouco mais afastado, aí você ia escolhendo melhor, e escolhendo aqueles ambientes que fossem mais próximos de onde eu morava. Então, tudo isso são decisões que não mudam o fato de você poder trabalhar, o fato de você poder exercer o seu ofício, aquilo que está na sua vocação, está no seu sangue, mas ser mais seletivo. Então, é só para dar um panorama desse slide aí, sabe? Eu acho que tudo se remete ao 1, 2, 3, 4, 5, 6º item. A liberdade de escolha, eu acho que é a maior valia de tudo isso que nós estamos falando nessa aula. E que seja, de novo, eu vou insistir, que seja a liberdade de escolha de não fazer nada. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui acompanhando, elas não têm como objetivo não fazer nada, é fazer aquilo que gostam, ou da intensidade que gostam. Porque um médico que faz 4, 5 plantões, não é que ele não gosta de fazer plantão, é porque ele acaba tendo que ser levado a esse ambiente, porque o padrão de vida dele é mais elevado, ele tem as suas obrigações, ele tem as suas dívidas também, como todo mundo. O médico também compra a sua casa financiada, compra o seu carro financiado, tem 2, 3 filhos que estudam em escolas caras, tem um padrão de vida elevado, e ele precisa fazer muitos plantões. A partir do momento que ele vira essa cabeça um pouco para a renda passiva, ele começa a construir uma outra configuração de decisão de trabalho, não abrindo mão da sua vocação. E isso é importante. Só para deixar esse adendo aí. Não, perfeito. No fim do dia, a gente estava buscando qualidade de vida. E a liberdade para a gente conseguir aproveitar essa qualidade de vida. Teve até um comentário que acho que passou já no Marco, que eu gravei o nome aqui, que ele falou que ele é músico. E ele quer conseguir trabalhar com isso. E é uma coisa que oscila mais, né? Então, uma pessoa ali que talvez, dependendo do tipo de músico, né? Não sei qual canal, mas dependendo se ele está fazendo shows ou não, ou um freelancer, que você depende de estar ali, fazer aquele serviço naquele momento para ganhar dinheiro, ou seja, a partir do momento que você para de fazer aquele serviço, acabou o dinheiro, não entra, a gente está buscando uma liberdade para que eu não seja obrigado
a estar fazendo isso ou aquilo o tempo inteiro e no fim do dia não sobrar um tempo para eu poder aproveitar com as coisas que eu construí. Não adianta nada você juntar muito dinheiro, mas você não tem tempo nenhum, não tem qualidade nenhuma para poder aproveitar esse dinheiro, esse patrimônio que você construiu. Então, a gente sempre está buscando liberdade, sempre buscando qualidade de vida e dentro disso a gente precisa de bastante educação financeira. E quem? Só lembrando o pessoal do grupo VIP aí, Marcos, está na descrição do vídeo, tá? O pessoal pedindo para reforçar aí, só acessar aí pelo link que está na descrição do vídeo. É esse link aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá bom? Pô, entrem lá no grupo que a gente vai dar mais informações por lá também, principalmente para a aula de amanhã. E daí entra a questão da renda extra, que é a temática toda aqui das nossas duas aulas. O que seria renda extra? Né? A gente escuta muitas rendas, né? Tem renda ativa, renda passiva, renda extra, fontes de renda, tem renda para lá, renda para cá. O que seria uma renda extra? É literalmente o que o nome fala, é algo extra, é algo complementar, é algo que, além do que você já faz, você vai ganhar a mais. Então, você tem o seu emprego e você busca uma outra atividade que coloque dinheiro no seu bolso. Para quê? Para que a gente busca fazer isso? Bom, o mais óbvio é aumentar a nossa renda, mas por que a gente aumenta a nossa renda? Às vezes, você pode ser uma pessoa que hoje está endividada. Então, você fazer uma renda extra vai ajudar você a conseguir acelerar o pagamento dessas dívidas para você tirar todas as dívidas aí do seu nome, resolver tudo. Então, é uma forma de ajudar você a sair de uma situação financeira difícil. Mas isso também aumenta a sua segurança patrimonial, sua segurança em geral. Porque quando você tem mais recursos, mais dinheiro, você consegue lidar melhor com as situações. Se por acaso acontecer alguma emergência, se acontecer algum grande gasto, alguma coisa, algum problema, você vai ter o dinheiro para poder resolver essa situação sem recorrer às dívidas. De novo, a gente sempre tenta fugir das dívidas para que a gente não acabe entrando naquele ciclo vicioso também de juros compostos negativos, no caso, que vai sempre aumentando os nossos saldos. Então, a gente busca fazer a renda extra para ter mais dinheiro, para ter mais qualidade de vida, para ter menos dívida, para ter mais segurança, para acelerar a sua liberdade financeira, para acelerar o seu objetivo financeiro, você conseguir de fato atingir os objetivos que você quer. E tem um outro ponto que eu acho que as pessoas às vezes não pensam, acabam não passando pela cabeça, que a renda extra, muitas vezes as pessoas começam uma segunda atividade como um hobby. Ah, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de um artesanato, eu gosto de fazer alguma coisa na internet, não sei o quê. E aquilo é só um hobby, é só uma renda extra. Mas a pessoa, dedicando ali algumas horinhas por dia, vai melhorando, vai dando certo, vai se profissionalizando e acaba até virando o trabalho principal. Você pode até acabar virando ali um empreendedor naquele momento, porque você começou com um hobby, foi por causa de uma renda extra, mas foi evoluindo para algo muito maior. Então, a renda extra por detrás, ela não é só você simplesmente fazendo dinheiro a mais. Às vezes, você pode estar construindo um outro plano de carreira para a sua vida. Então, pense, bom, o seu emprego hoje é o que você quer fazer? Não é. Você já pensou em começar um hobby? Começa de boa, começa pensando com essa mentalidade de renda extra. Se as coisas forem dando certo, talvez pode ser um próximo passo para você migrar para que esse hobby seja de fato o seu emprego, né, seu trabalho principal, sua grande fonte de renda. Então, essa é uma forma de você buscar também um crescimento pessoal e profissional. Ô Marcos, tem algumas pessoas no chat aqui que me parecem que já estão mais habituadas com fundos imobiliários. Pessoal, eu prometo que amanhã a gente faz essas respostas mais técnicas. O pessoal pedindo perguntando, né, se o valor patrimonial realmente é confiável, comentar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho uma resposta pronta para isso, tá? E muito confortável para falar. Amanhã a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe técnico, mas só para não deixar, como diz aqui na Terra, né, para não deixar no vácuo, eu acho que o mais importante não é o método que se usa para fazer avaliação patrimonial, não é o valor que o gestor colocou naquele comunicado, que o administrador colocou naquele comunicado. O mais importante que eu vejo, que a melhor ferramenta que nós temos é que um fundo de tijolo, ele tem um imóvel por detrás, e esse imóvel, quando você faz uma continha, você chega no valor por metro quadrado, e esse valor por metro quadrado, se você tiver um pouquinho de bom senso e um pouquinho de paciência de fazer algumas pesquisas, você não precisa se preocupar se aquele valor patrimonial está muito certo ou muito errado, ou mais ou menos certo ou mais ou menos errado. O mais importante é que você tenha a referência do tijolo, e aí você faz a conta com base na economia real. Em outras palavras, amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso, mas
O Marcos mora em uma cidade, num determinado bairro, eu moro numa cidade, em um determinado bairro, o Samuel, o Vitor, o Ordirley, o Rony, a Maria Lúcia, cada uma de vocês aqui mora numa cidade, em um determinado bairro. Vocês são as pessoas mais indicadas para saber quanto é que custa um valor de metro quadrado na região que vocês moram. A vantagem que eu vejo de um fundo imobiliário é que se você tiver um pouquinho de paciência, se você tiver um pouquinho de rede de relacionamento, um pouquinho de bom senso para fazer pesquisas, você consegue avaliar o seu valor patrimonial. Então, o mais importante é o seu valor patrimonial. Eu acho que essa ferramenta é o melhor instrumento de precificação para o mercado. Então, acho que a gente olha o valor patrimonial para ter uma referência, uma bússola, e a partir daí a gente tem o nosso valor patrimonial, que ele vai estar numa banda próxima ou distante. Isso é muito importante de você entender o contexto. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso. É só para não deixar no vácuo, Marcos. A gente não gosta de... Às vezes alguns assuntos espinhosos são falados no chat e fica parecendo que a gente não quer falar, mas é porque o tema é diferente. Mas, em respeito, nós estamos com muita gente ao vivo aqui, num domingo, 7 horas da noite, e eu me senti na obrigação de responder, sabe, Marcos? Para não deixar no vácuo, porque são temas importantes, tá bom? Então é isso. Desculpa mudar um pouco... Dá um cavalo de pau no conteúdo, mas já para dar um gostinho de amanhã. Não, fica tranquilo. Até porque a gente vai falar de fundos imobiliários, tá aqui no cronograma para a gente falar. Só que a gente está dando um contexto aqui inicial para colocar todo mundo na mesma página, para todo mundo entender o propósito das coisas. Tem gente aqui que nem começou a investir ainda, tem gente que não sabe o que é fundo imobiliário, tem gente que ainda está dando os primeiros passos em organizar a sua vida financeira. Então a gente está aqui ajudando todo mundo desde o começo e a gente, logo a gente já vai chegar em falar de fundo imobiliário. Então, passando aqui, né, só para dar algumas ideias para vocês de renda extra. Então, coisas que vocês podem fazer. Vocês podem vender produto ou infoproduto online. Então, você trabalha com a internet. Você pode ser um freelancer. Aí você oferece um serviço, alguma coisa que você saiba fazer, como ser um designer, como ser um programador. E só uma coisa, existe site e aplicativo para praticamente tudo isso aqui que está na lista. Então, se vocês quiserem trabalhar de forma remota, tem como. Se você quiser trabalhar de forma física, tem como também. Você pode prestar alguma consultoria. Então, se você já é um profissional mais especializado, tem mais conhecimento e acredita que consegue ajudar outras pessoas, você pode fazer uma consultoria dessa sua especialidade também. De novo, pode ser fisicamente, pode ser também online. Você pode passear aqui com o cachorro. Aqui, por exemplo, no meu condomínio, tem um cara que caminha... Você está no mudo, tá no mudo. Dá dinheiro esse negócio do pet, hein? Aqui no condomínio tem um cara que, às vezes eu vejo ele passando, ele tá com uns 10 cachorros de uma vez só. Pensa só, cada cachorrinho daquele lá é uma renda extra que ele tá fazendo. Quanto mais cachorrinhos, mais renda extra. E ele vai lá, passeia com os cachorros, cuida dos cachorros. Você pode também levar os cachorros para sua casa, né? Como se fosse um hotelzinho também, uma outra opção para vocês. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer, né? Eu coloquei mais algumas, como publicidade, rede social, ser motorista de aplicativo. E por fim, daí eu deixei um destaque aqui, né? Você também pode pensar nos investimentos, como uma renda extra também. Por que a gente fala isso, né? Existe a renda ativa e a renda passiva. Então a gente fala de renda extra. Mas a renda extra também pode ser uma renda extra ativa ou uma renda extra passiva. Então, o que é basicamente uma renda ativa? É aquela que você troca o seu tempo para fazer aquilo. É aquilo que você está vendendo o seu tempo para ter um retorno financeiro. Você tem que estar lá gastando a sua hora, você tem que estar lá trabalhando. Se você não fizer isso, você não recebe. Então, você depende do seu tempo. E no dia a gente tem 24 horas e não nada que muda isso. Na verdade, menos, né? Se você considerar que você tem que comer, beber, dormir, então você tem menos de 24 horas por dia para, de fato, poder trabalhar. Então, o tempo é um enorme limitante. Aí que entra a renda passiva. São coisas que a gente pode buscar fazer que não necessitem que a gente fique ali trabalhando ativamente, gastando nosso tempo para ter um retorno. Os investimentos que eu mencionei no anterior são um excelente exemplo. Por quê? Você vai lá, você trabalhou, você ganhou seu dinheiro e você coloca o seu dinheiro ou numa ação, né, de uma empresa, ou em um fundo imobiliário, numa cota de fundo imobiliário, ou em outro tipo de investimento. A partir desse momento, você colocou o seu dinheiro lá, não é mais você que está trabalhando, é o seu dinheiro que está trabalhando. Então, esse dinheiro que você investiu, você passa a ser sócio de uma empresa, você passa a ser cotista de um fundo, e você vai ter o retorno que aquilo for dar ao longo do tempo, independente de você ter que ir lá na empresa trabalhar ou ir lá no fundo buscar inquilino. Você não tem que fazer esse tipo de coisa porque a gente está falando de uma renda passiva. E a renda passiva já não tem a limitação de tempo.
Então você consegue acumular várias rendas passivas sem comprometer tanto do seu tempo como você comprometeria com a renda ativa. Eu estava dando aula uma vez em Teresina, Piauí, uma cidadezinha muito bacana mesmo, planejadinha, bem legal. E aí, o que aconteceu? Um aluno lá levantou uma questão, na hora ele teve uma certa resistência, e depois acabou que, poxa, ele ficou super grato, terminou a aula, a gente foi bater um papo depois, fomos comer um sanduíche, foi muito legal. O que acontece? Ele estava, quando eu falei que fundo imobiliário dava 0,7%, 0,8% ao mês, ele falou, poxa, mas isso não vale a pena, porque é muito melhor você ter, você comprar um terreno, construir uma casa, vender, dá muito mais do que isso. E aí foi exatamente esse conceito que eu passei para ele. Até eu vi alguém aqui falando, pô, eles estão falando o que todo mundo já sabe. Por incrível que pareça, Diego, a gente não está falando aquilo que todo mundo sabe, por incrível que pareça. Inclusive, se todo mundo soubesse, a gente não teria que ficar falando sobre isso, porque e também tem, uma outra vez que a gente falou isso, a gente trouxe uma estatística de endividamento. E o brasileiro, o povo brasileiro, é um povo muito endividado. Era alguma coisa perto de 80% que tinha algum tipo de dívida. Então, assim, é um assunto que a minoria sabe, porque se a maioria realmente soubesse, a gente não viveria nessa situação. Então, é extremamente importante essa fundação, essa base aqui de educação financeira que a gente está falando. E é um funil extremamente aberto. Talvez o Diego esteja lá no finalzinho do funil, já com conhecimento muito mais restrito. Isso aqui, se você falasse isso aqui, eu posso afirmar para o Diego, se você fala isso aqui numa aula de pós-graduação, você pode ter certeza que mais da metade da sala nunca nem ouviu falar, mas um tanto relevante acha que sabe e vai ter um finalzinho do funil que realmente entende. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, muito importante que você visualize isso. Ele entendia que ao comprar o terreno, construir a casa e vender, dava muito mais. E aí eu fui explicar para ele o que é esse conceito de renda ativa, o empenho que ele tinha que ter para que isso acontecesse. E eu vou falar para você, Marcos, aonde que está a dúvida das pessoas. É muito legal o que eu vou dizer aqui agora. Depois eu consegui mostrar para ele que as dificuldades que ele tem de construir, os riscos que ele tem de comprar um terreno, construir e vender essa casa são enormes pelo ciclo. Ele tem que achar um terreno, ele tem que conseguir comprar um terreno bem, ele tem que ter toda a diligência para comprar esse terreno, ele tem que conseguir comprar os materiais de construção bem, ele tem todo o risco da obra, que pode ter desde um acidente de trabalho até um processo trabalhista, uma série de coisas. Enfim, ele tem uma série de questões que envolvem a obra e no final ele tem o risco de não vender, ou tem o risco de vender por menos ou demorar muito para vender. Tem uma série de riscos que envolve. Mas o que eu falei para ele, que mudou muito a cabeça, foi o seguinte, renda ativa é suor. Então, se você está transpirando, é renda ativa. E aí tem um problema, Marcos, e agora a gente tem que fazer meia-culpa nisso. Investir em fundo imobiliário também não é tão fácil igual a gente fala, porque você tem que, sim, gastar um tempinho lendo, gastar um tempinho ouvindo, você tem que se debruçar um pouquinho em relatórios gerenciais, você tem que acompanhar um pouquinho o mercado. O que eu posso dizer para essas pessoas é que o suor diminui muito com o tempo. Então, você vai transpirar muito no primeiro, no segundo, no terceiro mês, vai transpirar menos a partir do sexto mês, vai transpirar muito menos depois de um ano, e depois vira uma velocidade de cruzeiro, e aí você vai fazendo um acompanhamento quase que um hobby. Você está deslocando no trabalho, você vai ouvir um podcast, você vai ouvir essa live, fazendo a sua academia amanhã. Aí eu lembro que uma colega perguntou se ia ficar gravado, então ela, de repente, teve que já ir embora, não lembro o nome dela aqui agora, ela teve que ir embora, ela vai ouvir isso aqui amanhã fazendo lá a esteira na academia. Então, assim, o esforço é muito menor, é muito mais um acompanhamento. Então, é só para deixar claro de que renda ativa é transpiração e renda passiva é muito mais um acompanhamento, tá? Então, assim, você vai transpirar um pouquinho, mas é uma transpiração muito mais leve, tá? A renda ativa não, é aquela ali que é das 8 da manhã até as 6 da tarde, e olhe lá se não é mais ou menos tempo, tá? Então é só para ficar claro isso aí. Até porque você tem que gastar um tempo e esforço para aprender a fazer renda passiva. Então, assim, tem aquela curva de aprendizado que você, inevitavelmente, para tudo na vida, vai precisar fazer. Independente do que você quiser fazer, você precisa aprender. E esse aprender exige um certo esforço, mas no caso da renda passiva, depois que você passa por esse período inicial, fica tudo muito mais tranquilo dali para frente, versus outras coisas que você deveria realmente estar ali se esforçando bastante todos os dias. Tem uma pergunta aqui. E essa virada de chave vai ao encontro do que nós estamos falando.
A partir do momento que você começa vamos na história do médico que eu contei, que faz vários plantões. A partir do momento que você começa a transpirar menos, no esforço menor de fazer os plantões, significa dizer que você está virando a chave mais para a renda passiva. Então, é uma coisa que você pode equacionar também, tá? Então, é só para ficar claro que uma coisa tem correlação com a outra. Não tem como você virar a chave de uma hora do dia para a noite, como diz o ditado, né? Tem uma perguntinha aqui que eu queria responder, que eu achei ela muito válida, que o Rafael perguntou, né? Dívida seria somente aquilo que você não consegue pagar? Na verdade, não. Né? Dívida é algo que você deve, é uma obrigação que você tem de pagar. E qual que é o ponto? E às vezes você fez ali um cálculo, você planejou seu financiamento, por exemplo, que é uma dívida, você planejou e você consegue pagar, mas aquilo continua sendo uma dívida. O ponto é, e aqui que é a chave do negócio, a dívida, qual que é o grande problema dela? Você vai lá, você quer comprar alguma coisa, você gastou R$1.000 que seja para comprar aquilo que você queria comprar. Você tem uma dívida ali, um cartão de crédito pode ser, um financiamento de alguma coisa, também que não vai ser financiar R$1.000, mas um financiamento em geral também você pode ter uma dívida. Ali você está pagando os R$1.000 que você deve, mais juros. Juros, que nem eu falei no começo da live, aquilo ali é um extra, que é custo, é despesa que você está tendo por conta dessa dívida. Que se você não se endividasse, você provavelmente não teria que pagar nada disso. Então, essa é a questão que a gente sempre fala, né, de financiar uma casa, por exemplo. Você vai pagar muito mais que uma casa no financiamento, porque o financiamento tem juros, e esses juros vão acumular. E aí tem o pior, se você não pagar, você tem muitas consequências por não pagar. Então, se você não paga, você pode perder o seu imóvel, o seu carro, qualquer coisa que seja que você tenha aí se endividado com. Você pode perder, vai acumular, vai aumentar, você pode ter o nome sujo, você pode ter problema depois para conseguir qualquer coisa de empréstimo, dinheiro de qualquer lugar. Você vai ter uma série de problemas porque você se endividou e não pagou. Então, a dívida ela é uma obrigação com consequências caso você não pague. Uma obrigação mais cara com consequências que você vai ter se você não pagar. Então, por isso que é importante você sempre ponderar as decisões que você está fazendo ali, para você não acabar entrando num buraco de dívidas que, dependendo da profundidade, é difícil sair. Dá para sair, mas é difícil sair. Então, o ideal é nem entrar nesse buraco, é simplesmente viver fora das dívidas, ou ter aquelas dívidas muito bem planejadas. E daí a gente entra aqui em fundo imobiliário. A gente pode falar um pouco agora, algumas dúvidas a gente pode responder também. O fundo imobiliário entra naquela categoria que a gente falou de investimento, entra na categoria de renda passiva, você vai ter o seu aprendizado ali no começo, tem que estudar um pouquinho para entender o que é um fundo imobiliário, a gente vai falar um pouco aqui, e daí você vai aproveitar a renda passiva. E como alguém falou no chat aqui, vou até aproveitar, deixa, a renda passiva do fundo imobiliário é uma renda passiva mensal. Então, todo mês você vai ter um valor na sua conta creditado ali, já livre de impostos, livre de taxas, para você usar como você quiser. Então, isso que é a maravilha dos fundos imobiliários. A gente está focando aqui em fundos imobiliários, até porque o canal é sobre isso, mas existem também outros investimentos que vocês podem considerar para renda passiva. Mas, pensando em renda passiva, fundo imobiliário tende a ser um dos produtos mais interessantes para esse objetivo. Marcão, deixa eu mandar um abraço aqui para o Damião Jesus, ele trabalha lá na escola do meu filho, começou a investir em fundo imobiliário, e ele até falou, já está pagando o cafezinho, é isso mesmo, Damião, vai pagar o cafezinho, vai pagar o cafezão, vai pagar o almoço, vai pagar o jantar e aí vai indo. Eu acho que esse é o ponto, tá? O Damião é um caso clássico de uma virada de chave, assim, incrivelmente fantástica. Então, uma pessoa, assim, que realmente está se superando claramente, o interesse dele vai aumentando claramente, então isso é muito importante. E Marcos, eu vi que alguém perguntou aqui, e eu acho que essa pergunta vale muito, casa muito, que é essa daqui, né? Vale a pena vender uma casa que receba aluguel e aplicar o dinheiro da venda? Leila, deixa eu falar uma coisa para você e para as várias pessoas que estão nos acompanhando aqui, já passamos de 1.000 pessoas, Marcos, olha que legal. Tá vendo? Você foi falar domingo, e olha só. Pessoas mais dedicadas aqui, 1.000 pessoas, ou mais de 1.000 super dedicadas. Parabéns para todos vocês e obrigado por estar aqui com a gente. Exatamente. E eu vou falar para você, Leila, guarda uma coisa, a Leila e as mais de 1.000 pessoas que nos acompanham aqui. Não é uma decisão matemática, porque quando você começa a misturar imóvel pessoal com
fundos imobiliários, a decisão ela não é matemática. Porque se ela for matemática, você vai optar pelos fundos imobiliários. Ponto. Matematicamente, é muito difícil você conseguir superar o fundo imobiliário, por N fatores. Primeiro que você tem desde de liquidez, desde um yield maior, desde mais diversificação, desde a isenção de imposto de renda, e etc, 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 gestão profissional, etc. Só que a decisão não é matemática, porque se você vende um apartamento, vamos supor, Leila, que esse imóvel tenha sido deixado de herança por alguém da sua família, ou você tenha conquistado com a sua família por algum motivo específico, esse imóvel tem alguma história, você viveu lá na sua infância, não sei, tem alguma história por detrás, todo imóvel tem alguma história por detrás. E essa história é muito importante para você. E aí, de repente, o que acontece? Você vende esse imóvel, coloca em fundo imobiliário, embora a natureza seja imobiliária, são contextos diferentes. Aí juros sobe mais, vem tributação, sei lá, acontece alguma coisa, você não vai se perdoar por isso, então você vai ter uma dificuldade muito grande. Então, se você está perguntando, significa dizer que num primeiro momento a resposta é não. Eu tenho cada vez mais amadurecido isso na minha cabeça, sabe, Marcos? Se ela está perguntando é porque a resposta é não. Não deveria fazer isso. Porque se ela já tivesse decidido, matematicamente falando, e estruturalmente, dentro todo o arcabouço familiar dela já decidido, a resposta era sim, não sabe? Então, é muito importante as pessoas... É igual a história do viver de aluguel, morar, sabe? Isso é tudo uma lenda que as pessoas ficam colocando na internet, vira um fla-flu eterno, e não adianta. Se eu fizer 500 planilhas, as 500 planilhas vão provar que o fundo imobiliário vai dar mais rentabilidade. E daí? Não quer dizer nada. Porque você não vai dormir bem, você não vai ficar confortável com a sua decisão de investimentos. Então, não é matemático, é um conforto. É igual ficar comparando fundo imobiliário com ações. Não é matemático, é outra estratégia de investimentos. E aí, essa insistência que as pessoas normalmente têm é porque elas ainda não se resolveram do ponto de vista de estratégia e tese de investimentos. Então, o que eu estou falando vale para a Leila e para todo mundo. Você tem que ter uma estratégia de investimentos e uma tese de investimentos. Se você tem imóvel, por algum motivo, ele é. Agora, beleza, Baroni, acabou a sua fala aqui, agora fala como se você estivesse com a gente aqui, comendo uma pizza aqui depois do igual eu e o Marcos já fizemos algumas vezes pessoalmente. Eu, particularmente, acho que imóvel comercial de excelente qualidade você deveria ter. O problema é que ele é muito caro. Então, nem todo mundo tem acesso a esse imóvel, que é aquele imóvel de esquina, que todo mundo passa na porta, que não fica vago nunca, que imóvel que tem disputa de locatário para ficar lá. Esse imóvel, tudo bem se você tiver, mas ele é muito caro de se ter. Agora, aquele imóvelzinho residencial que você fica para aluguel, aquele flatzinho tal, que você fala, isso daqui é legal, que atende o estudante, etc. Ok, mas você tem que estar muito preparado para as dores de cabeça que vêm como consequência. Toda hora vai ter que reformar esse imóvel, toda hora o seu telefone vai tocar. Você tem fatores mitigantes, né? Você pode fazer um seguro que tem serviços agregados de encanamento, de elétrico. Você tem fatores mitigantes, mas no final das contas, declarando imposto de renda, tudo, o valor é menor e aí você tem que ter mais gestão ativa dele. Comprando, vendendo, reformando, vendendo por um preço melhor do que você comprou, comprando barato demais numa oportunidade, e aí você vai agregando estratégias. Aí lembra da história da gestão ativa? Desculpa, Marcos, mas vira gestão ativa. A Leila vai virar uma gestora de imóveis, porque ela vai ter que ficar comprando, vendendo, correndo atrás de documentação, encontrando oportunidades, resolvendo. Então, essa é a minha opinião, tanto do Baroni aqui, Suno, quanto o Baroni falando para uma pessoa aqui, que eu estou numa pizzaria do lado. É essa a minha opinião, tá? Então, eu dei duas opiniões em escalas diferentes para vocês verem quais vocês se encaixam, tá? Mas é isso, Marcos, assim, estou tentando ser o mais sincero possível aqui para as pessoas. Não, perfeito. É o que o pessoal quer mesmo, então. Tá ótimo. Bom, então, só para dar... A gente já falou aqui um pouco de fundo imobiliário, mas só para passar rapidinho nesses pontos que a gente mencionou aqui na tela, o que é exatamente o fundo imobiliário? Para ajudar também aqui a Leila a conseguir entender um pouco mais isso e chegar na resposta dela, ela por ela mesma, se ela troca ou não troca, se faz sentido ou não faz sentido. Então, o fundo imobiliário ele é um investimento em imóveis. Só que você não vai fazer isso diretamente. Existe algo no meio que é o fundo. Esse fundo reúne pessoas, né, vários cotistas, reúne o recurso dessas pessoas, ou seja, tem uma escala muito maior do que uma única pessoa sozinha poderia ter. E tem um gestor, né, uma pessoa que vai administrar ali e tomar as decisões de gestão,
que vai tocar esse portfólio de imóveis. Então, você está investindo em imóveis, só que você está fazendo isso através de um fundo, e esse fundo é listado na Bolsa. Então, você compra a sua participação nesse fundo através da Bolsa de Valores. E caso tenha pessoas aqui que não estão familiarizadas, a Bolsa de Valores é basicamente um grande shopping ali, um grande mercado que você entra e consegue comprar produtos. Cada fundo, cada ação, cada produto de investimento, você consegue comprar ali. Você vai olhando e você consegue ver os preços, você consegue ver a quanto que aquilo está sendo negociado, pode valorizar, pode desvalorizar, e ali você tem as suas oscilações de bolsa. Então, a bolsa é isso, você consegue investir em fundos imobiliários pela bolsa. Inclusive, eu mencionei aqui a questão de subir e descer preço. Queria só pegar essa pergunta aqui. O João falou, né, professor, os fundos têm muitas vantagens. Nessas aulas, os riscos também serão apresentados? Sim, vamos falar dos riscos também. Só que acredito que isso aí ficou para a aula de amanhã. E tem risco pra caramba, viu? Tem risco caramba. Mas tem uma resposta simples para todos eles. Então, a gente vai chegar lá também. A gente vai falar de riscos, a gente vai falar das vantagens também. Então, a gente tem bastante conteúdo nesse caminho que vocês querem saber. E aqui tem um grande diferencial, que também pode ajudar a Leila também a chegar a alguma conclusão. O tipo de imóvel que você tem acesso é bastante diferente ou até inacessível para uma pessoa física comum, brasileiro comum. Então, enquanto você comprar um imóvel, normalmente você pensa em uma casa, um apartamento ou um escritório. Nem fundos imobiliários, a gente está falando de algo em escala como o prédio inteiro, não apenas um escritório, então o prédio inteiro. Você também pode pensar em galpões, a gente já começa a fugir para outros tipos de imóveis. Galpões, shoppings, hotéis, galpões industriais, galpões logísticos, tem muita coisa, supermercado, tem muita coisa, muita variedade com as suas características, vantagens, desafios, mas tem ali uma grande variedade. E isso você consegue acessar com fundos imobiliários e muito dificilmente você conseguiria fazer isso você sozinho. Ou pelo menos não conseguiria fazer em uma grande escala. E por fim aqui, diria que potencialmente uma das coisas que torna os fundos imobiliários mais atraentes aos olhos do investidor é que você está investindo em imóvel, ao mesmo tempo que você não vai ter nenhum tipo de trabalho em resolver os problemas ali dentro. Então, vacância, ou seja, o inquilino não ter um inquilino, isso é um problema que acontece com imóveis, seja dentro de fundo imobiliário ou seja fora. Porém, quando é fora, quando você comprou o imóvel, você vai ter que resolver aquilo. Ou você vai ter que pagar uma imobiliária para resolver aquilo. De qualquer forma, você tem que resolver aquilo. Quando é dentro de um fundo imobiliário, não é você que vai resolver aquilo. É o gestor que vai atrás de conseguir um novo inquilino, de conseguir fazer aquele espaço ficar mais atrativo. É ele que vai atrás, não você. Então, você acompanha, você fica de olho, você continua estudando, mas não é você que está lá gastando seu tempo para ir atrás de um inquilino. Inclusive, o Nelson perguntou aí quando é que vão voltar as entrevistas com gestores. Nelson, eu fiquei agora até curioso. Na verdade, é o famoso a volta dos que não foram, porque nós não fomos, né? A gente teve entrevista com o gestor nessa terça-feira, para tratar do caso Americanas no GGRC lá, tudo, enfim, a gente continua com as entrevistas com gestores, pelo menos às vezes uma por semana sempre está saindo aí, tá? A gente deu uma parada pelo recesso, a gente dá um tempo para os gestores também, mas já retomamos normalmente. É questão de plataforma de investimentos. Pessoal, o nosso objetivo aqui não é indicar a corretora A, B ou C. Eu acho que hoje as opcionalidades são gigantes. A única sugestão que eu dou tem que ter uma corretora estável, tem que ter uma corretora que não cobre taxas, tem que ter uma corretora que tem um aplicativo bom e, para quem gosta de computador, que tenha uma interface adequada, quem prefere usar o computador do que o celular, né? E eu só colocaria mais uma coisa aí, que é ter um bom atendimento também. Porque às vezes dá algum problema, às vezes acontece alguma coisa. Quando você tem um bom atendimento, você consegue resolver mais facilmente. Então, prestem atenção nessa parte. Traduzindo bom atendimento. Se começar com muito robozinho lá e você não conseguir resolver suas coisas, você tem que ter... Você precisa realmente desse contato, enfim. Pode até ter o robozinho, mas no final das contas tem que ter o contato com as pessoas para entender, tá? Então, assim, honestamente, a grande vantagem dos fundos imobiliários... dos fundos como um todo, né, de investimentos, de ações, de tudo, é que a corretora ela é só uma plataforma de acesso. Então, assim, se você entende que a corretora A é a boa hoje, mas amanhã a corretora B se tornou melhor, você faz uma transferência de custódia que, aliás, diga-se de passagem,
está cada vez mais se automatizando esses processos de mudança de custódia. Então, você pode ter na corretora A hoje, que resolver trocar para a corretora B depois de amanhã, e isso tende a ser cada vez mais simples. Então, eu falo muito isso, o que vocês mais se preocupam é o mais fácil, o menos preocupante, que é como é que eu abro a conta na corretora e faço as minhas aquisições. Isso é a parte fácil. A parte difícil é escolher a carteira, fundos imobiliários não é um investimento baseado em indicadores, então quando você começa por esse caminho de ações, fica mais difícil. Fundos imobiliários você tem que olhar mais a natureza do imóvel, a vocação da região, o histórico do fundo, a transparência dos relatórios, a consistência daquele fundo, a robustez, a musculatura daquele fundo, e ele não é matricial, ele é muito mais transversal. Então, as pessoas querem ser muito... bom, o nome é esse mesmo, quer comprar como se fosse uma tabelinha de indicadores usando filtros, e depois que eu combinei uma série de filtros, a carteira ficou pronta sozinha. Não é assim fundo imobiliário, então fundo imobiliário é muito mais subjetivo, tem muito mais, você tem que ter muito mais tangibilidade do produto. Então, de novo, você não tem burocracia, a dor de cabeça é muito menor, mas por outro lado, você tem que trazer outros aspectos. E não tem nada de errado nisso, né, Marcos? Eu não conheço uma pessoa que compra um imóvel para morar, que seja para alugar e ter renda daquele imóvel, por uma matriz pura e simples, né? É muito mais transversal. Tem pessoas que querem conversar com o síndico, tem pessoas que querem ir na região, entender melhor a vizinhança, entender transporte público, e fundo imobiliário não é muito diferente disso. Boa. E como é que funciona, né, o ciclo, o caminho do dinheiro aqui, quando a gente fala de fundo imobiliário? Você pega o seu dinheiro e investe no fundo imobiliário. O fundo imobiliário pega esse dinheiro e compra imóveis. Esses imóveis têm inquilinos, esses imóveis geram renda para o fundo, e do fundo ele paga, depois desconta as despesas, e paga para os seus cotistas um rendimento todo mês. Aí você recebe esse dinheiro, você tem a possibilidade de reinvestir no mesmo fundo ou em outro fundo, você reinveste, esse dinheiro vai para o fundo, você tem mais participação no fundo, você recebe mais renda, aí você recebe mais renda, você investe mais renda e você entra nesse caminho do dinheiro, esse ciclo do dinheiro, que você vai cada vez mais construindo a sua renda passiva, né? Os juros compostos vão te ajudar bastante nesse processo, porque você está pegando sua renda, reinvestindo, pegando sua renda, reinvestindo e complementando também com o seu investimento mensal que você tem ali do seu salário, né? Do seu orçamento ali, o que você separou, você investe junto com os seus rendimentos para você acelerar cada vez mais o tanto que você ganha de dinheiro com investimentos em geral. Pessoal perguntando se pode abrir conta em mais uma corretora. Pode abrir. Pode. A corretora pode sumir com o meu dinheiro do fundo imobiliário? Não tivemos nunca nenhum caso nem parecido disso, tá? Então, assim, é só para deixar claro que são coisas diferentes, é totalmente apartado, né? A contraparte é a bolsa, ou seja, você tem a segurança da própria B3 dentro da operação, né? Apesar de o Marcos está comprando cota do João, naquele momento ele não sabe o que é o João, então a contraparte é a bolsa. Ele vai receber as cotas dele da mesma forma que o João vai receber o dinheiro que o Marcos depositou, né? Então, agora, a corretora pode quebrar? Ela pode quebrar, porque isso vai acontecer. Vai ter uma intervenção do Banco Central, a corretora, o interventor vai fazer contato com os clientes, vai pedir para você abrir conta de uma outra corretora e vai transferir a custódia. Se você tiver, já vai transferir quase que automaticamente. Assim, claro, vai ter uns diazinhos para isso acontecer, mas não é pegar o dinheiro e sumir, né? Ou, pelo menos eu não tenho notícia disso, tá, Marcos? Aí, se tem algum caso de fundo imobiliário, chegaria para a gente alguma coisa nesse sentido. Que eu me lembro, teve alguma coisa de fundos, de tesouro, que uma corretora que não sei quando aí teve alguma coisa que ela não liquidava a operação, mas isso foi uma coisa assim muito específica, que eu nem sei a história direito, mas alguma coisa disso aconteceu num passado aí bem distante, mas com fundo imobiliário mesmo não, porque você tem a custódia muito mais clara e objetiva, e você recebe o rendimento, né? Porque se você não receber o rendimento, você já sabe que alguma coisa está errada no dia seguinte, no mês seguinte. É diferente de um título, né? Assim, só para deixar claro isso. Perfeito. E por que a gente fala que fundo imobiliário é uma das opções mais interessantes para renda passiva? Não só as características, qualidades e vantagens do produto em si, mas também porque existe uma lei, uma obrigação que faz com que os fundos tenham que distribuir no mínimo 95% do resultado, do lucro caixa deles no semestre. Inclusive tem uma pergunta aqui no chat que falou se não era mensal, era no semestre. A lei é no semestre.
Então, em teoria, eles poderiam distribuir menos do que os 95 no mês a mês, mas no fechamento do semestre, eles têm que fechar a conta ali no mínimo 95. Então, a lei é por semestre. Mas, por padrão, os gestores, os fundos imobiliários, eles tendem a distribuir já bonitinho todo mês. Alguns mais estáveis que outros, mas basicamente todo mês ali eles vão distribuindo. Eles não retêm tudo, eles não costumam fazer isso, tá? Dito isso, isso faz com que o fundo ele tenha um potencial bacana, um potencial muito grande de geração de renda, porque você sabe que ele tem que distribuir o lucro para você. Então, ele tem da operação lá, tem dos aluguéis, ele vai ter que distribuir esse dinheiro para você, descontando as despesas, descontando as taxas, mas ele tem que distribuir. Inclusive, teve uma pessoa aqui no chat também, passou já, mas perguntou o que o gestor pode fazer com esses 5%, né? Porque o mínimo é 95%, então quer dizer que ele não precisa distribuir 100%. Esse 5% depende do fundo, depende da estratégia, depende da gestão. Tem fundo que distribui esse 5% também, então ele distribui os 100%, mas tem fundo que guarda para fazer alguma reserva, ou guarda para fazer juntar um valor para depois fazer alguma reforma, fazer algum pequeno investimento, fazer alguma coisa com esse dinheiro. Ele pode usar esse dinheiro para qualquer coisa, até distribuir para vocês. Então isso daí depende muito do fundo que você estiver olhando, da estratégia que você estiver olhando. Acho que a gente basicamente já falou tudo isso aqui, né? Então, vou só falar para o pessoal, se vocês quiserem tirar um print dessa tela aqui, são muitos... Prega na geladeira. Prega na geladeira. É isso aí. Para vocês verem todo dia e lembrar das vantagens que vocês têm com os fundos imobiliários. Então, assim, é um investimento que tem muita vantagem, tem seus riscos também, a gente vai falar sobre eles, a gente vai explicar como você consegue mitigá-los, mas as vantagens são muito interessantes, principalmente para a Leila ali que está pensando um pouco ainda, o que eu faço com o meu imóvel, se vende ou não vende? Aqui você consegue ter bastante um panorama dos benefícios e ver se isso faz sentido para você ou não. Então a gente tem, só passando muito rápido aqui, né? A renda passiva mensal, ela é isenta de imposto de renda, você tem a opção de diversificar, os fundos são muito mais líquidos do que o imóvel direto, né? Você comprar ele diretamente, são mais acessíveis também, você consegue com um valor menor já investir, mais qualidade, tem um gestor profissional por trás, a burocracia para você comprar, para você vender, para você achar o que você quer é muito menor. Existe uma proteção teórica contra a inflação, a gente pode até debater mais sobre isso, se vocês quiserem depois. Abrir um parênteses, inclusive proteção teórica, você usou esse termo prudentemente. Inclusive alguém colocou aqui, né, que o que ganha de rendimento cai na cotação. Infelizmente, eu sou obrigado a concordar com ele num cenário de recorte temporal de curto prazo, né? Então, assim, nós estamos vivendo desde no final de 2019 para cá, então estamos indo aí 2020, 2021, 2022, são 3 anos com uma série de questões macro que aconteceram no Brasil e no mundo, que fizeram com que os ativos de risco fossem reprecificados para baixo, né? Então, assim, não é só fundo imobiliário. Às vezes eu acho que as pessoas olham só o fundo imobiliário. E aí eu quero fazer o caminho inverso dessa jornada aí. Se você olha fundo imobiliário, a palavra de ordem dele, que inclusive não está no seu slide, Marcos, vamos até anotar para pôr no próximo. Resiliência é a palavra mais importante para fundo imobiliário, na minha opinião. Porque quando você fala para mim, poxa, esse ano que passou, o que eu recebi de dividendos praticamente zerou a minha cotação, cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. Num ano péssimo, que o juros subiu 50%. No mundo subiu muito mais do que isso. Em outros lugares, em outras economias mais desenvolvidas, subiram muito mais. Olha quanto é que estava, Marcos, abre aí só para você ver, coloca histórico taxa Selic. A taxa Selic no final de 2021, ali, outubro, novembro, ela estava 7 qualquer coisa, fechou o final de 2021 com 9 qualquer coisinha, 9,25, alguma coisa assim, e nós estamos agora no final de 2022, começo de 2023, a 13,75, é 50% de alta. Se você voltar um pouquinho de 2021, ali, outubro mais ou menos, nós estamos falando de quase 100% de alta de juros. E o fundo imobiliário conseguir te entregar ainda um rendimento líquido de imposto que seja capaz de deixar sua carteira marginalmente positiva ou marginalmente negativa num ano que o juros subiu 50%, pelo amor de Deus, isso é sensacional, isso é sinal de resiliência. Agora, vamos lá em 2019. Por que a gente não pega 2019, que o fundo imobiliário subiu 35% quando o juro caiu? Ah, então você está falando para mim, Baroni, que o fundo imobiliário vai subir? Não, o que eu estou falando é que é um efeito mola comprimida. Os rendimentos por cota melhoraram muito em vários fundos. Agora, fundos de papéis
estavam pagando 1,50, 1,60, caiu para 70, 80 centavos, porque você tinha uma inflação de 11% que realmente despencou. Então, assim, eles estão voltando para a normalidade. Então, assim, eu quero só trazer para as pessoas de que, historicamente, no Brasil, nos últimos 10, 12 anos, os juros foram 9, 9,4, vamos colocar em grandes números, 9, 9,5. E mesmo assim, os fundos imobiliários conseguiram o retorno acumulado entregar um pouquinho mais do que isso. Ou seja, isso é sinal de resiliência. Ah, Baroni, então você está querendo dizer para mim que se os juros médios no Brasil tivessem sido 6, 5,5, o que é muito, aí pronto, Marcos, olha aí, ó, pronto, tá aí, pronto. Tá aí os slides, tá aí o slide que eu estou falando, ó. Então você tem o azul, que é a inflação, você tem o amarelo, que é o CDI, que é muita coisa, gente. Ganhar do CDI no Brasil não é fácil. E esse gráfico, Marcos, deveria ter tido o Ibovespa, inclusive, para ver que o Ibovespa ainda perdeu de todo mundo aí, entendeu? No caso, principalmente o CDI e o IFIX. E o IDIV, que são as empresas de dividendos, muito correlacionadas com o que foi o IFIX, ficando aí também muito próximo. Ah, Baroni, então o fundo imobiliário foi péssimo, porque eu corri risco, e não foram poucos, existe sim risco de tributação, existe risco de vacância, existe risco de má governança, existe risco de default, né, de crédito que possa dar problema, existe risco sim, a gente vai falar mais sobre isso amanhã. Mas o que eu quero dizer é que o normal não é você ter uns juros como a gente viu esse patamar todo aí. E se você olhar ali o retrato de 2019, antes da pandemia, olha como os fundos imobiliários estavam deixando muito para trás os juros. Mas, infelizmente, a pandemia trouxe uma reprecificação de ativos para baixo, depois você teve inflação explodindo, você teve uma série de coisas, a tentativa de tributação lá em 2021 também, que ajudou a machucar os fundos imobiliários. Então, Baroni, você está defendendo uma coisa que entregou a mesma coisa do CDI. Tudo bem, o recorte temporal, ele mostra isso, tá? Ele mostra isso. Mas agora, o que vocês estão vendo aí é o IFIX, que é a média do mercado. Se você foi minimamente seletivo, você está acima do CDI. A gente já mostrou isso várias vezes para as pessoas. É porque a gente tem que trazer a média, né? A gente tem que trazer a média. O IFIX é mais ou menos a média do mercado, né? Então, se você foi um pouquinho mais seletivo, você está entregando sim mais do que o CDI, você está entregando mais do que a inflação, inclusive entregando mais do que a inflação mais 6, que para mim é um benchmark extremamente audacioso de ser batido, né? Não é pouca coisa. Marcos, eu acho que assim, esse slide, ele mostra o que eu falei de resiliência, tá? Então assim, Baroni, você acha que 2019 vai se repetir em algum momento? Honestamente, eu acho que sim. Eu não sei se vai ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas quando ele acontece e você está dentro do mercado, você realmente dá um estirão aí. Ah, mas vai voltar depois. Poxa, aí a gente tem que tentar entender o seguinte, né? Olhar para o Brasil para daqui 10 anos e imaginar que os juros médios vai continuar sendo 9, 10, honestamente, Marcos Correia e as 1.300 pessoas que estão nos acompanhando aqui, se a gente for acreditar nisso, realmente fica difícil. A gente tem que tentar acreditar que o Brasil vai continuar sendo um país de juros altos, mas juros reais de 4%, 4,5% já é uma mola comprimida para destravar muita coisa em fundo imobiliário, e um juro médio nominal de 7%, que é muita coisa também, já colocaria os fundos imobiliários numa posição muito superior que a gente está vendo hoje. Porque, Marcos, desculpa estar meio que, não é desabafando aqui, mas falando mais aqui um pouco, mas é porque é o seguinte, o que aconteceu nos fundos imobiliários de 2016 para trás, quase não conta. Gente, 2016 para trás era 80 mil investidores. Era fundos que, quando tinha muito, tinha ali patrimônio de 500 milhões de reais. Eu ainda até falei esse dado outro dia para o Marcos. Tinha fundo monoativo, né, que é o XP Macaé, ele, entre 2015 e 2017, ele teve mais cotista do que a HGLG. A HGLG tinha menos de 300 milhões de patrimônio. Então, assim, tinha menos de 5 mil cotistas. Hoje tem 350 mil. Então, é um mercado muito mais arbitrado hoje, é um mercado muito mais maduro hoje. Então, é mais ou menos você falar o seguinte, o meu sobrinho que tinha 10 anos, quando ele teve uma dificuldade numa prova, é diferente de um adulto quando ele vai fazer uma prova com 40 anos. É claro que é. O nosso mercado de fundos imobiliários, ele era um adolescente, uma criança adolescente lá em 2012, 13, 14, 15, 16. Ele tomou porte de 2017 e 2018 para cá, e agora, na minha visão, que ele está caminhando para uma fase adulta.
mas hoje já é um adolescente que sabe o que é da vida, já prestou ali o teu vestibular, talvez já foi até aprovado, ele está nessa fase. Mas e olha que tudo isso é dentro desse contexto. Então, assim, só para deixar claro, tá, Marcos? Porque a indústria de fundos imobiliários, às vezes, ela é alvejada, na minha opinião, de maneira injusta. Ela é criticada, às vezes, na minha opinião, de maneira injusta. Tem vários defeitos, sim, tem muita coisa para melhorar, estamos melhorando, tem muita coisa ainda para evoluir, mas é uma das indústrias mais transparentes do mercado, é uma das indústrias mais acompanhadas do mercado, é uma das indústrias mais ativistas do mercado, tá? E apesar de tudo isso, a gente ainda consegue essa resiliência toda. Então, assim, é só para deixar para todo mundo assim a minha opinião, externalizar a minha opinião aqui, porque a gente não foge da crítica quando tem que criticar, quando tem alguma coisa que pode ser melhorada, mas eu acho que não é também da forma como as pessoas interpretam, tá? E tudo isso por causa da frase do nosso amigo lá, né? E ele às vezes até falou tranquilamente, né? E eu estou trazendo aqui essa perspectiva toda, porque às vezes dá essa sensação de que o fundo imobiliário está patinando. E se você olhar de 2020 para cá, ele realmente dá essa sensação de patinar, porque o juro embicou para cima, a inflação embicou para cima, só agora que ela estabilizou, e você tem um fundo imobiliário andando de lado. Isso é resiliência. Isso é resiliência. Olha em qual momento que o fundo imobiliário despencou e foi ficando para baixo, e foi ficando para baixo, e foi ficando para baixo. Então, isso mostra a resiliência. Que em momentos difíceis a gente consegue andar, mesmo que de lado a gente vai andando, a gente vai... Se você olhar, né, Marcos, graficamente, ele tem uma força positiva que é o dividendo, que é o rendimento, né? Só que você precisa do juro ajudar, você precisa da inflação ajudar, né? É isso. É isso. Para você, inclusive um spoilerzinho aqui, esse gráfico aqui, né? Você tinha mencionado de colocar outras coisas. Amanhã a gente vai mostrar esse mesmo gráfico, só que com você tendo uma seleção mais específica, você saber escolher. Você vê que o resultado não é essa linha vermelha, é algo bem mais interessante que essa linha vermelha, mas isso aí está na aula de amanhã. E só para vocês conseguirem colocar na cabeça de vocês o que realmente são os imóveis de fundos imobiliários quando a gente fala neles, está aqui a foto de vários, né? Tem um talvez um pouquinho pequeno aqui, mas acho que dá para todo mundo ver. Tem shopping, tem galpão, tem prédio, tem supermercado, tem muita coisa, tem loja até, uma Decathlon ali em cima. Então, tem muita coisa que você consegue acessar em fundos imobiliários que você não acessaria diretamente, ou você diretamente atrás desses imóveis. Ô, Marcos, vamos lembrar do chat aí. Cadê o chat? O chat não, o grupo. Então, eu ia falar aqui, ó. O João, ele falou aqui, né? Sou jovem, 17 anos e estou interessado em fundos imobiliários. Como é que eu devo começar a estudar e ter uma noção? E eu queria aproveitar essa pergunta dele para fazer esse gancho de que a aula de amanhã vai ser sobre isso. É sobre entender fundo imobiliário, conseguir aprender a estudar, conseguir analisar um pouco mais, entender esse conceito e convidar vocês a entrarem no grupo VIP, que está aqui na descrição, tá? Acho que está no chat também, para vocês receberem as notificações, as informações e mais conteúdo por lá. Diga. Ô, Marcos, o Cristiano também perguntou, quem tem 50 anos e quer começar, matematicamente falando, entre 7 e 8 anos você já tem uma boa inclinação desse efeito bola de neve que você tem nos juros compostos. E a partir de 15 anos você já tem uma velocidade de cruzeiro bem interessante. Claro, se você mantiver a constância nos aportes. O que eu quero dizer com isso? Você tem 50 anos, 50 mais 15, 65. Se você partir do pressuposto que hoje a expectativa de vida do brasileiro é entre 80 e 85 anos, você teria ainda, em tese, mais 15, 20 anos pela frente, com uma aposentadoria muito menos preocupante ou menos desafiadora do que a grande maioria do povo brasileiro. Isso é um ponto. Segundo ponto, às vezes você vai construir alguma coisa em que você vai usufruir de uma maneira interessante, mas você vai deixar um legado para os seus sucessores. Vamos mudar a pergunta do Cristiano, ele não tem 50 anos, ele tem 60, e ele quer começar. Talvez, realmente, uma pessoa com 60, 65 anos vai ter menos espaço para fruir do benefício da renda passiva. Mas ele deixa um legado importante para os seus sucessores. E por que não? Se a gente não virar essa chave da educação financeira no Brasil, ninguém vira, né? Então, isso caiu no nosso colo, tá na nossa geração resolver isso. E quando eu digo na nossa geração, contemporâneo falando, não é porque eu tenho 44, o Marcos tem quanto, Marcos? 30? 30. E o Cristiano tem 50, e talvez alguém aqui que está nos ouvindo tem 65. Quando eu digo geração, destas pessoas que estão aqui dentro desse ambiente
contemporâneo. Nós estamos dentro dessa mesma fase aqui, entendeu? Com idades diferentes, mas com as mesmas responsabilidades, talvez. A única diferença nossa aqui para essas pessoas que nos acompanham, Marcos, é que a gente tem aqui o canal, a gente está falando para mais pessoas, alcançando mais gente. Mas o Cristiano pode fazer um belíssimo trabalho no almoço em família. Está fazendo um trabalho talvez até mais importante, tá? Show demais. Então, pessoal, isso aqui conclui a nossa aula de hoje. Não esqueçam de entrar no grupo VIP aqui na descrição e no chat para vocês receberem as informações para a aula de amanhã. Amanhã, se não me engano, é 8 horas da noite a live. A gente vai falar mais sobre fundos imobiliários, mais como entender, como estudar, dar mais informações, até responder mais perguntas desse tipo. Então, vai ficar tudo reservado para amanhã. Esperamos todos vocês amanhã aqui neste canal, às 8 horas da noite, para a gente falar mais de fundos imobiliários. Novamente, entrem no grupo VIP para vocês não perderem nenhum conteúdo, nenhum aviso, nem nada. Link na descrição, link no chat também. Queria agradecer aqui ao professor Baroni pela participação e também desejar a todos vocês um bom restinho de domingo. Valeu, pessoal. Um grande abraço, boa noite e uma boa semana para todos nós. Valeu!